Olá, pessoal! Na aula de hoje estudaremos as operações de adição e subtração com números racionais relativos. As propriedades e regras que apresentamos para os números inteiros relativos serão utilizadas em nosso estudo. Relembrando o conceito de frações, quando dividimos um inteiro em partes iguais e tomamos uma ou mais destas partes, estamos formando uma fração. Vamos ver um exemplo. Se dividirmos uma barra de chocolate em 4 partes iguais e comermos 3 destas partes, podemos dizer que teremos consumido 3/4 da barra. Assim, o número de partes em que dividimos a barra, ou seja, 4, chama-se denominador. E o número de partes consumidas, 3, chama-se numerador. Para iniciar o estudo, vamos apresentar tipos de frações. Chamamos de fração própria aquela que tem o numerador menor do que o denominador. Já a fração imprópria é aquela que tem o numerador maior ou igual ao denominador. Um terceiro tipo de fração é a fração aparente. Esta fração tem como característica o numerador múltiplo do denominador. As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Por exemplo, a fração 3/4 é equivalente à fração 6/8. Se dividirmos 3 por 4 e 6 por 8, obteremos o mesmo resultado. Para efetuarmos algumas operações com frações, é necessário reduzi-las ao mesmo denominador. Fazemos isso utilizando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Vamos relembrar com um exemplo. Vamos reduzir ao mesmo denominador as seguintes frações: 5/6 e 3/8. O processo consiste em encontrar as frações equivalentes a 5/6 e 3/8 que tenham o mesmo denominador. Se notarmos que, ao multiplicarmos o denominador 6 por 4 e o denominador 8 por 3, encontramos um denominador comum 24, podemos reescrever as frações. Observe. Multiplicando o numerador e o denominador da primeira fração por 4, obtemos 20 sobre 24, equivalente a 5/6. Fazemos o mesmo para a segunda fração e, multiplicando o numerador e o denominador da segunda por 3, encontramos 9 sobre 24, equivalente a 3/8. Esse método nos permite encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Entretanto, não é tão simples identificar um número que deve multiplicar o numerador e o denominador da fração em qualquer caso. Por isso, vamos aplicar uma técnica utilizando o MMC entre os denominadores para reduzir ao mesmo denominador as frações 5/6 e 3/8. Vamos ao primeiro passo. Devemos determinar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Ou seja, vamos fatorar 6 e 8 e encontrar o MMC. Observe, dividimos 6 e 8 pelo menor primo possível, que é 2. O 6 dividido por 2 fica 3 e o 8 dividido por 2 fica 4. Dividindo 3 e 4 novamente por 2, temos que o 3 fica inalterado e o 4 dividido pelo 2 resulta em 2. Vamos dividir novamente os resultados por 2. Temos novamente o 3 e a divisão de 2 por 2 gera o número 1. Agora, basta dividir o resultado por 3 para chegarmos ao final da fatoração. Temos que o MMC é o produto dos números primos. Depois de determinado o MMC, divide-se o valor encontrado pelo denominador de cada fração. Como na primeira fração o denominador é 6, temos 24 dividido por 6 é 4. Assim, 4 é o número que deve multiplicar o numerador e o denominador da fração. Temos então que 5 vezes 4 é igual a 20 no numerador e que 6 vezes 4 é igual a 24 no denominador. Na segunda fração, como o denominador é 8, devemos dividir 24 por 8. Observe, 24 dividido por 8 é 3, e 3 é o número que deve multiplicar o numerador e o denominador da segunda fração. A fração equivalente a 3/8 é, então, 9/24. Logo, as frações 5/6 e 3/8, reduzidas ao mesmo denominador, ficam
20/24 e 9/24. Entenderam? Agora podemos começar a realizar operações com os números racionais. Vamos iniciar pela adição, no caso de adição de frações com o mesmo denominador. Basta repetir o denominador comum e fazer a soma algébrica dos numeradores. Vejamos o exemplo da seguinte expressão. Somamos todos os numeradores e repetimos o denominador. Como a soma dos numeradores resulta em menos 3, a expressão pode ser escrita da seguinte maneira. Menos 2 mais 3 menos 4 dividido por 5 resulta em menos 3/5. Para o caso de frações com denominadores diferentes, basta efetuarmos a redução ao mesmo denominador. Vamos fazer um exemplo. Menos 2/3 mais 4/5 menos 1/6. Vamos encontrar as frações equivalentes fazendo o MMC entre 3, 5 e 6. Observe, dividimos 3, 5 e 6 pelo menor primo possível, que é 2. O 3 e o 5 permanecem inalterados e o 6 dividido por 2 fica 3. O próximo primo possível que divide 3, 5 e 3 é o próprio 3. Dividindo 3 por 3, temos 1 e o 5 fica inalterado. Agora basta dividir o resultado por 5 para chegarmos ao final da fatoração. Temos que o MMC é o produto dos números primos. Depois de determinado o MMC, vamos fazer o mesmo processo utilizado no outro exemplo. Vamos dividir o valor encontrado pelo denominador de cada fração. Na primeira, que é menos 2/3, teremos 30 dividido pelo denominador 3 resulta em 10. Assim, 10 é o número que deve multiplicar o numerador e o denominador da fração. Temos então que menos 2 vezes 10 é igual a menos 20 no numerador e que 3 vezes 10 é igual a 30 no denominador. Menos 20 sobre 30 é a fração equivalente a menos 2/3. Na segunda fração, 4/5, como o denominador é 5, devemos dividir 30 por 5. Observe, 30 dividido por 5 é 6, e 6 é o número que deve multiplicar o numerador e o denominador da segunda fração. Ficamos com 4 vezes 6 igual a 24, sobre 5 vezes 6 igual a 30. Finalmente, vamos resolver a terceira fração, que é menos 1/6. 30 dividido pelo denominador 6 resulta em 5, que é o número que deve multiplicar o numerador e o denominador da fração. Temos que menos 1 vezes 5 é igual a menos 5 no numerador e que 6 vezes 5 é igual a 30 no denominador. Essa é a terceira fração equivalente. O resultado final pode ser escrito como menos 20 sobre 30, mais 24 sobre 30, menos 5 sobre 30. Para resolver esta conta, é preciso voltar ao caso da soma de frações com denominador comum. Basta somarmos os numeradores, menos 20 mais 24 menos 5, que resulta em menos 1, e repetirmos o denominador comum. O resultado é, então, menos 1 sobre 30. Entenderam o exemplo? Vamos, então, agora resolver a subtração de números relativos. Observe o novo exemplo. Menos 1/2, mais 2/3, menos 1/4. Menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5. Nesse caso, precisamos, inicialmente, eliminar os parênteses para resolvermos como uma adição algébrica. Como o sinal negativo antes dos parênteses altera os sinais dos termos em seu interior, temos menos 1/2 mais 2/3 menos 1/4, mais 1/3 menos 1/4 mais 1/5. Como os denominadores são diferentes, é necessário utilizar o cálculo do MMC para os denominadores 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Dividimos 2, 3, 4 e 5 pelo menor primo possível, que é 2. O 3 e o 5 permanecem inalterados e o 2 dividido por 2 fica 1. E o 4 dividido por 2 fica 2. Dividimos novamente por 2 e temos novamente
3 e 5 inalterados, e o 2 fica 1. O próximo primo possível que divide 3 e 5 é o próprio 3. Dividindo 3 por 3, temos 1, e o 5 fica inalterado. Agora, basta dividir o resultado por 5 para chegarmos ao final da fatoração. Temos que o MMC é o produto dos números primos. Depois de determinado o MMC, vamos fazer o mesmo processo utilizado nos exemplos anteriores para determinar frações equivalentes, ou seja, dividir o valor encontrado pelo denominador de cada fração. Na primeira, que é menos 1 sobre 2, teremos o seguinte: 60 dividido por 2 é 30. Então, vamos multiplicar 30 pelo numerador e denominador e ficamos com menos 30 sobre 60. Na segunda fração, 2/3, temos 60 dividido por 3, que é 20. E a fração equivalente é o produto do numerador 2 e do denominador 3 por 20. A nova fração é 40 sobre 60. Como ficará a terceira fração menos 1/4? Vamos ver. 60 dividido por 4 é 15, e 15 multiplicado por menos 1/4 resulta em menos 15 sobre 60. Temos mais uma fração, 1/3, que possui denominador 3. Então, multiplicamos 1 e 3 por 20 e encontramos 20 sobre 60. Aparece novamente a fração menos 1/4, que já foi resolvida anteriormente. Sua fração equivalente é menos 15 sobre 60. Finalmente, vamos resolver a fração 1 sobre 5. Observe, o mesmo processo resulta em 60 dividido por 5, que dá 12. E 12 multiplicado pela fração original gera a fração equivalente 12 sobre 60. Podemos reescrever a expressão original com as frações equivalentes encontradas. Veja como. Todas as frações equivalentes possuem o denominador 60 e os numeradores são menos 30 mais 40, menos 15 mais 20, menos 15 mais 12. Para resolver, vamos repetir o denominador comum e somar os numeradores respeitando a regra de sinais. A soma dos numeradores, menos 30 mais 40, menos 15 mais 20, menos 15 mais 12, resulta em 12. E repetimos o denominador 60. O resultado, 12 sobre 60, pode ser simplificado ao dividirmos numerador e denominador por 12. O resultado é, então, 1/5. Bom, por hoje é só. Na próxima aula estudaremos as operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números racionais relativos. Um ótimo estudo para você e até o próximo encontro.